Hoje eu vou bater um papo com a Yá, especificamente sobre o livro de Jó na Bíblia. E vamos ver o que ela vai responder, ok? Então, neste quadro, Conversando com a Yá, esse vai ser o tema de hoje. Se você está aqui por primeira vez, sou Eliel Carlos, especialista é o que eu falo no outro canal meu. Eu sou um pesquisador, um curioso, né? Então sempre estou pesquisando e estou aí buscando informação. Mas vamos conversar com a Yá, vamos ver o que ela vai dizer pra gente sobre o livro de Jó, porque eu tenho vários questionamentos que acontecem ali no livro de Jó, com toda aquela narrativa, aquela história, né? E lembrando que hoje eu questiono esse Deus da Bíblia, da Escritura. Não deixei de acreditar no casal criador, em Deus, né? Que existe um Deus que criou tudo isso aqui, mas essa narrativa que é colocada ali nas Escrituras, eu acredito que foi manipulado, e esse Deus que aparece lá não é bem o Deus que a maioria das pessoas acreditam que seja. Então vamos lá tirar algumas conclusões, ou vamos fazer uma pequena investigação ou uma conversa com a Yá, vamos ver o que ela nos relata a respeito do livro de Jó. Mas é óbvio que eu não vou começar fazendo um questionamento no livro de Jó, mas vou fazer um questionamento antes, para a gente ter uma base e poder fazer uma análise do que aconteceu ali com relação a tudo que, né? Não tudo, mas um ponto específico, para a gente ver que tipo de Deus é que está ali, que aparece ali na figura, na narrativa de Jó. Bora lá então, deixa eu ativar aqui a Yá. Apareceu aqui. Claro, posso ajudar com isso. Primeiro, desbloqueie seu smartphone. Olá, bom dia. Bom dia! Em que posso te ajudar hoje? Eu estou com uma dúvida aqui e eu gostaria que você me respondesse. Claro, pode perguntar. Se eu puder ajudar, será um prazer. Na justiça, quando uma pessoa ela tem o poder de decidir em relação a um crime que vai ser cometido, e essa pessoa que tem esse poder de decisão, ela não faz nada para impedir esse crime, e além do mais, além de não fazer nada para impedir, ela dá autorização para o autor do crime cometer o crime. Essa pessoa ela é culpada também ou não? Sim, em muitos casos, essa pessoa pode ser considerada culpada, dependendo das leis específicas e das circunstâncias. A omissão pode, em certas situações, ser considerada como uma forma de participação ou cumplicidade, especialmente quando existia o dever de agir. Você gostaria de saber mais sobre algum tipo específico de situação? Não, em base a essa visão, né, a explicação que você trouxe, eu quero conversar um pouquinho com você sobre o livro de Jó, que está lá na Bíblia. Ah, sim! O livro de Jó é um texto bem complexo e cheio de nuances. Sobre o que especificamente você gostaria de conversar? Lá na narrativa do texto, a gente vê que Satanás, né, ele conversa com Deus, e o que a gente vê é que Deus autoriza ele eliminar ou destruir ou matar os filhos de Jó, correto? Na verdade, na narrativa, Deus permite que Satanás teste Jó, mas há com certas limitações. A passagem indica que Satanás teve permissão para tirar todos os bens de Jó e causar-lhe sofrimento, mas não para tirar-lhe a vida. A morte dos filhos de Jó é descrita como uma das consequências desses testes, mas não como uma autorização direta para isso. É uma questão de interpretação que gera debates. Quer aprofundar em algum aspecto específico do livro? Sim, lendo lá a gente vê que Deus ele tinha o poder de impedir que fosse feito isso na vida de Jó. E ao ele permitir,
que fizesse o que foi feito, ele permitiu também que tirasse a vida dos filhos de Jó, correto? Já que ele tinha o poder de impedir que isso acontecesse. Essa é uma complexa questão teológica que gerou diferentes interpretações ao longo do tempo. No texto, a permissão de Deus é vista como um elemento para provar a fidelidade de Jó em face do sofrimento, e não como uma autorização direta para a tragédia. A narrativa foca mais na questão da justiça e da fé diante do mal, do que na responsabilidade direta de Deus pelos eventos. Você gostaria de explorar o conceito de justiça no livro de Jó? Bom, então a gente percebe que para provar a fé de Jó, os filhos dele tiveram que morrer. O que os filhos deles têm a ver com essa permissão que Deus deu a Satanás para tirar a vida dos filhos de Jó? Essa é uma questão teologicamente bem delicada. A narrativa não estabelece diretamente uma culpa dos filhos para que sofressem as consequências. O foco do livro é mais no mistério do sofrimento e da fé inabalável de Jó, questionando a relação entre causa e efeito na justiça divina. É um ponto bem complexo na interpretação teológica, entende? Mas segundo você me explicou no início, quem dá a permissão e tem o poder de impedir que o crime seja cometido, essa pessoa também é culpada, ela é cúmplice, correto? E nesse caso aqui a gente vê isso, que ele permitiu, ele deu a permissão para que isso acontecesse. A questão é que, no contexto do livro de Jó, a narrativa não vê Deus com base nessa concepção de culpa como você coloca. A permissão é parte de um desígnio maior que transcende a lógica da responsabilidade comum na perspectiva humana, com foco na soberania e na fé. É um ponto crucial que diferencia a interpretação do livro de outras visões. Queríamos explorar essa questão de outra maneira? Então, as vidas desses 10 filhos de Jó que morreram, no caso ali, não tem importância. São pessoas que tinham as suas vidas, tinham, provavelmente teria a sua família, não sei, mas tipo assim, essas vidas não importam. Pela perspectiva da narrativa bíblica, as vidas têm, claro, importância. A questão é que o livro busca mostrar a fé de Jó mesmo diante da perda total, incluindo a familiar. O desfecho da história mostra a restauração de Jó, o que, na visão teológica, é uma forma de reafirmar a justiça e a soberania divinas, mesmo que as razões sejam complexas e difíceis de compreender humanamente. Deu para entender um pouco mais sobre essa questão? Ok, você disse que no final a vida de Jó foi restaurada, ok, tá explicando lá, mas isso não vai tirar o trauma e não vai fazer que Jó e a sua esposa esqueça. Afinal, para um pai perder 10 filhos não deve ser fácil, né? Esse trauma vai ficar para sempre. É uma colocação muito sensível e compreensível do ponto de vista humano. A narrativa bíblica, porém, foca mais na superação e na restauração concedida por Deus, como um símbolo de que a fé pode sobrepujar todo o sofrimento, ainda que as perdas sejam incalculáveis. O livro permeia essas questões complexas sobre a condição humana e a relação com o divino. Queríamos explorar o conceito de restauração na narrativa? Não, eu quero focar mais no trauma que pode causar para um pai perder 10 filhos. Por mais que nasçam outros filhos, jamais vai substituir os filhos que já se foram. É uma perspectiva de total compreensão no âmbito humano. A dor e o trauma de perder 10 filhos são inestimáveis e, de fato, insubstituíveis por quaisquer compensações, mesmo que narradas como restauração. O livro permeia essas reflexões sobre a profundidade da experiência humana diante dos desígnios divinos, sem diminuir a dimensão da dor. Queríamos abordar isso de que maneira mais específica? Então, voltando um pouquinho atrás, ao Deus permitir Satanás fazer isso, ele é cúmplice.
vamos trazer pela lei humana. Humanamente vendo, ele tinha o poder de impedir isso aí, além de não impedir, ele permitiu. Então ele é culpado em si por ser o autor que calculou friamente e permitiu que acontecesse o que aconteceu. Do ponto de vista humano e da lei, sua colocação é coerente com esses parâmetros. No entanto, o livro de Jó se insere em uma narrativa teológica que transcende essa compreensão, apresentando Deus como uma entidade soberana e com desígnios que podem não ser compreendidos pela lógica humana. A moral da história, para muitos, está na unwavering fé de Jó e não numa análise de culpa como faríamos num tribunal. Continuamos nessa linha? Correto. Vamos lá. Para encerrar a nossa conversa, qual é o peso da moralidade de tudo isso? O peso da moralidade, nesse contexto, é central, mas é abordado de uma maneira diferente. Em vez de uma moralidade baseada em causa e efeito, como na lei humana, o livro destaca a moralidade da fé, da integridade e da confiança diante do inexplicável. Jó mantém sua moralidade mesmo diante do sofrimento injusto. Isso traz uma complexidade ética diferente, entende? Eu vou encerrar esse vídeo com as frases do Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E é isso que eu vejo nessa narrativa. Em vez de proteger os filhos de Jó, para provar uma fé, os filhos deles foram todos eliminados por permissão de quem tinha o poder de impedir que isso acontecesse. É uma reflexão muito pertinente e que traz uma interpretação crítica da narrativa à luz de valores universais. O livro de Jó continua, por isso, a ser um objeto de debate e reinterpretação constante em diversas culturas. Agradeço pela troca. Valeu, obrigado. De nada, sempre à disposição para conversar. Tenha um ótimo dia. Então, a minha reflexão aqui é essa, né? A gente vê claramente que ele falou no começo que se a gente for na justiça, você percebe que você vê ali que estava na mão do Deus que é narrado ali impedir que isso acontecesse. Então, a teologia ela meio que tenta justificar, por Deus ser soberano, ele faz o que quer. Então, ele nos criou para brincar com a gente, para destruir, para provar a fé, né? Então eu questiono isso. Que Deus é esse que te dá filhos e depois permite que seus filhos sejam destruídos da forma que foi? E jamais, humanamente vendo, um pai que perde 10 filhos, né, que nem a esposa do Jó, narrado ali na Bíblia, jamais ele vai conseguir superar esse trauma. Imagina quando um pai perde um filho, tem pai que fica doido. E aí a narrativa diz que deu mais, e daí? Por mais que dê mais, não vai substituir o amor que ele tinha por aqueles filhos. Mostra ali que ele amava os filhos deles. Então a gente vê que é de uma tamanha crueldade, simplesmente para provar uma fé. Eu vejo muito cruel essa situação. E aí a gente vê, né, que é questionável isso sim. Bom, vou encerrar por aqui esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e te vejo lá. Fui!